Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Finais de Tarde em Sintonia. Segunda-feira, dia 26 de maio de 2025. É o último programa do mês de maio de Sintonia de Ataque, porque sim, à segunda-feira rimamos Sintonia de Ataque. Na primeira parte olhamos para as competições da São Paulo de Aveiro e do Campeonato de Portugal. Na segunda parte para a Liga 3 e para a segunda Liga. Hoje, exatamente com o Sintonia de Ataque a fazer balanços na segunda parte, porque o programa da segunda parte está prestes a terminar. A primeira parte vai ser um bocadinho mais longa, esta ligação ao SAVSEG, até porque temos Taça Distrito de Aveiro já no próximo fim de semana, sendo que no passado fim de semana foi dia então de findar aquilo que é o Campeonato SAVSEG, a Divisão de Elite São Paulo de Aveiro. Não terminou ainda. Mas já lá vamos, Jorge. Já lá vamos, o Jorge já quer intervir. Vou meter tudo na mesma nota. Não se pode terminar um campeonato que tem 34 jornadas, há duas equipas que têm 33. Já lá vamos a esse ponto. Vamos só, jornada 34, disputou-se no sábado com os resultados Fiens 3, Alba 1, Vista Alegre 2, Rei de Águeda 2, Ovarense 6, Cojém 0, Lobão 3, Estilo 1, Jubé Ferso 1, Pampilhosa 3, Passos Brandão 2, Canedo 0, Moriz 2, Lampadeirense 0, Avanca 0, Florgrade 1 e Oliveira de Bairro 0, Espinho 0. Nesta altura, classificação final e a classificação é final, depois pode mudar a 16º e 17º lugar. Florgrade, campeão, sobe aos campeonatos nacionais com 92 pontos. Segundo Ovarense com 88, que conquista assim o seu lugar na Taça Portugal na próxima época e fica com a esperança, embora que muito remota, de uma repescagem de alguma equipa de Aveiro. Terceiro lugar para o Espinho com 84 pontos, quarto Jubé Force com 52, quinto Lobão com 51, sexto Fiens com 50, sétimo Rei de Águeda e Passos Brandão com 45, nono Alba com 44, décimo Moriz com 43, décimo primeiro Pampilhosa com 38, décimo segundo Vista Alegre com 37, décimo terceiro Oliveira de Bairro e Lampadeirense com 36, décimo quinto Avanca com 35. Abaixo da linha d'água descem à primeira divisão distrital, Canedo, Bostelo e Cojens. Canedo e Bostelo com 29 pontos, ainda com esse resultado em aberto. Lembramos que o jogo Bostelo-Canedo não se realizou derivado à falta de posicionamento nesse jogo, e o Cojens é a lanterna vermelha com 21 pontos. Lembramos também que na próxima época há 4 equipas que sobem da divisão então ao campeonato SAVSEG, serão Fermentelos e Estarreja a sul, São Roque e Cesarense a norte. Portanto, aqui essa nota que ficam os dados todos lançados, porque acredito que nas nossas análises de hoje o micro está sempre aberto para os 4, o Gabriel está mesmo a chegar. Hoje é dia de balanços, vamos fazer aqui um pouco esses balanços nas próximas semanas, até porque hoje ainda temos aqui que ter espaço para falar também da antevisão das meias finais da Taça Distrito de Aveiro. Mas Jorge, começo por ti, até porque estás com vontade de falar. Acima de tudo, como é que vejo o balanço deste campeonato? Florgrade, líder, vence e sobe a campeonatos nacionais. Ovarense fica em segundo, consegue a Taça de Portugal. O Espinho fica ali em terceiro, uma das equipas que era putativa aqui com a vossa anuência, como uma das equipas que estaria na linha da frente para estar na linha de subida. Descem Canedo, Cocojens e Bostelo aos campeonatos da primeira divisão, portanto ao segundo escalão aveirense. Como é que viste esta jornada, os resultados, mais que os resultados da classificação? Vamos ter tempo ao longo das próximas semanas ainda para fazer análises mais efetivas, hoje é um pequeno pincelar geral, até porque ainda estamos aqui com os resultados muito a quente, embora já tivesse praticamente tudo resolvido nesta última jornada. O que é que tens a dizer? Bem, boa tarde a todos, boa tarde a quem nos ouve lá em casa e também na sua viagem de regresso a casa, eventualmente. Eu dividiria esta minha análise em duas partes. Uma que é precisamente no balanço e outra que é na balança. Porque a justiça normalmente faz com o equilíbrio da balança. Mas como ainda há coisas por se resolverem, tem que falar na balança. E eu também devia olhar para a balança para ver se emagreço um bocado, mas pronto. Em casa de ferreiro, espeto de pau. No que toca ao balanço propriamente dito, eu acho que todos desde o início, quem estivesse com a plena noção do que era este campeonato e do que estava plenamente em causa, percebia que havia 3 equipas para fazerem um campeonato e depois havia as demais para fazer outro campeonato completamente diferente. A determinada altura pensou-se que a Juforce poderia andar aqui até mais tarde um bocadinho, até se falou quase num campeonato a 3 velocidades. O que é certo é que nós terminámos o campeonato com 2 velocidades, por simplesmente é os da frente e os demais. E é um campeonato de tal forma esquisito que acaba por ocorrer que nós temos apenas e só 4 equipas com golos positivos na diferença entre golos marcados e golos sofridos.
deve ser das primeiras vezes que eu vejo o tal na minha vida, honestamente. E já vejo futebol há alguns anos. Num campeonato de 18, haver 4 equipas apenas e só com diferença de golos marcados positivos, de facto, é quase inacreditável. Sofres mais de qualquer maneira. Permite-me, Jorge, só, o que é que quer dizer essa análise? Quer dizer que havia 3 há mais equipas, equilíbrio, há menos equilíbrio, muito menos há mais equilíbrio. nível? Ou melhor, há muito equilíbrio entre 15 equipas e muito desequilíbrio entre as demais, Claro. entre as outras 3. As outras 3, em relação às outras 15, o desequilíbrio é absolutamente brutal. Só por isso é que nós podemos ter equipas a terminar com 55 e 60 golos positivos e ter outras equipas que têm apenas 8 golos negativos, 3 golos negativos, mas que terminam até em lugares cimeiros. Portanto, isso leva-me a pensar que efetivamente, muito embora tenha sido um campeonato bem disputado, mas foi um campeonato disputado claramente, na minha opinião, a 2 velocidades. Depois do que aconteceu a Jogo Force, a partir de mais ou menos de 2/3 da primeira volta, a partir de 2/3 da primeira, até aos 2/3 da primeira volta, a Jogo Force andou lá em cima, claramente até quase a acompanhar o ritmo dos demais, mas depois, quando chegou à altura de defrontar precisamente permitam uma expressão, papões, aí claramente marcou a diferença, e depois também com algum, não sei se lhe posso chamar de desinvestimento, se foi o redesenhar eventualmente algumas opções por parte da Jogo Force. O que é certo é que a equipa veio por aí abaixo e acaba por não perder o 4º lugar por apenas e só 1 ponto, salvo erro. Lá em cima, claramente não foi na minha opinião, do duelo entre os 3 que ficou decidido o campeonato. Foi de quem foi mais eficaz jogando com os outros 15. Porque dos 3 que ficam lá em cima, a equipa que soma menos pontos é a equipa que fica no topo da tabela. Claramente. Ou seja, Aliás, num campeonato a 3 não ganhou a quem ninguém. pensa que basta só ganhar ao Porto, ao Benfica e afins e já ser campeão, está enganado no número da porta. Todos os jogos contam. E este campeonato mostrou isso à saciedade. Enquanto havia gente preocupada que ia jogar a seguir com A, B ou C, a Florgrade andou desde o início preocupada em disputar cada jogo. E isso, na minha opinião, foi chave neste campeonato. E a mensagem foi bem passada. É uma equipa muito experiente, sem dúvida alguma que é. Tinha uma vantagem sobre as demais, na minha opinião. É uma estrutura que já se conhece há muitos anos. Foi metido ali um ou outro elemento novo. Claramente. Mas uma coisa é meteres 1 ou 2 ou 3 elementos num conjunto que já está minimamente oleado. Outra coisa é meteres 15 elementos novos num conjunto que não está de todo oleado e que te vai permitir crescer ao longo do campeonato. É óbvio, eu, por exemplo, não tenho grandes dúvidas. Se o campeonato agora tivesse mais 10 jornadas, se calhar nós íamos assistir ao Espinho, provavelmente, a ficar muito mais perto lá de cima. Não tenho muitas dúvidas. O Espinho pagou claramente pelo facto de ter uma série de caras novas, muitas caras novas mesmo. O Varense não pagou tanto porque também havia ali jogadores que já se tinham relacionado entre si noutras equipas, noutros contextos, e que lhes permitia efetivamente partir num patamar se calhar um bocadinho mais à frente que a equipa do Sporting de Espinho. Falando dos de baixo, claramente um grande início de campeonato por parte da Jogo Force, que depois veio claramente em queda. Um campeonato muito engraçado durante 2/3 do campeonato para a equipa dos Moris, na minha opinião. Fez um muito bom campeonato até. A equipa de Lobão com alguns percalços pelo meio, mas a fazer um campeonato que me parece ir de encontro ao que eram as capacidades reais da equipa. Eu diria que sonhar mais com o 4º, 5º classificado era quase utópico, no caso do Lobão e das demais equipas, na minha opinião. Há uma desilusão clara, que me parece, foi a equipa do Águeda, que tinha boas condições, tinha uma boa estrutura e desapareceu muito cedo da frente do campeonato. Isso, à 10ª jornada, nós olhávamos e o Águeda já estava, penso eu, cá para baixo, penso que não estou enganado. Acabam por descer, das 3 equipas que descem, 2 eram tanto quanto sabe, das que tinham um orçamento mais baixo, que eram a equipa de Bostelo e a equipa de Cocujés, 2 equipas do Conselho de Oliveira das Mães, que me parece, muito honestamente, partiram em situação algo desigual para as demais. Curiosamente, só vêm 2 equipas também do Conselho de Oliveira das Mães. Sim, o Cesarense e o São Roque. E fica a informação apenas que o Estarreja venceu a final da primeira divisão, após um empate a 2 bolas, depois vencer nas grandes penalidades.
No que toca como eu dizia, à descida, essas duas equipas partiu em condições algo desiguais, muito embora eu deva ressalvar o seguinte: uma grande primeira volta por parte da equipa do Bostelo, fez, salvo erro, 17 pontos, penso que não estou enganado, ou 17 ou 20, agora não tenho a certeza. O problema foi mesmo o início da segunda volta, até aos últimos 6, 7 jogos, em que não pontuou em nenhum. Se nessa fase tem conseguido somar ali pontos com esta ponta final que fez, o Bostelo teria conseguido. Agora, era um plantel curto, um plantel muito jovem, bom, é verdade, mas é um plantel muito curto. Não é em termos de qualidade, atenção, friso isso. Eu acho que era um plantel com jogadores muito interessantes mesmo, mas era curto em termos de opções para o seu técnico, e depois tinha a agravante, que era a questão da idade. Parece-me. Acho que notou-se bastante. E normalmente o que é que acontece nestas equipas? É uma primeira volta em crescendo para depois na segunda volta a entrar em rolar. No caso do Bostelo não se passou isso. Também me parece que aí também pesou um bocadinho a questão das lesões, pesou um bocadinho também a questão do mau tempo, como é óbvio, que leva a um desgaste maior por parte dos atletas e que pode ter condicionado um bocadinho mais. A equipa que acompanha, quer o Cojés, quer o Bostelo, acaba por ser a equipa de Canedo, porque passou por problemas do Arco da Velha. Quer dizer, teve que fazer uma série de jogos com o seu guarda-redes suplente a ter que entrar para jogar como jogador de campo, a jogar a central ou afins. Isso mostra um bocadinho que foram os problemas enormes porque passou a equipa do Canedo. É verdade que conseguiu andar até a final para tentar lutar pela manutenção, mas não o conseguiu. Uma nota. Não seria suposto uma equipa com muito mais tempo para trabalhar do que provavelmente a maior parte das outras equipas, não era suposto que isso acontecesse. Mas como o Daniel disse bem, no final do jogo, uma questão de planificação, houve ali um problema grave, que foram as alterações da lei da imigração. Isso mudou radicalmente o que eram as regras com que as equipas partiam à cabeça. Mas o Avanca também sofreu com isso. Exatamente, o Avanca também sofreu com isso. Mas o Avanca tinha uma base de partida ainda assim um bocadinho mais sustentada do que propriamente a equipa do Canedo. A equipa do Canedo andou meio campeonato a jogar com 13, 14. Um campeonato destes, a jogar com 13, 14 é muito curto. Tu podes treinar com 20, mas só podes inscrever 14 ou 15. É muito complicado. E pagou claramente caro por isso. Uma nota, deixem-me dizer-vos, de algumas equipas que eu acho que merecem alguma ressalva. Uma grande recuperação da equipa pampilhosa. Quando o Cajó saiu estava em posição muito complicada. Uma grande recuperação também da equipa do Oliveira do Bairro, devo dizer. Um enorme trabalho do Zé Carlos. Atenção. O trabalho que o Zé Carlos fez... Concordo mais com essa recuperação do que da primeira. Mas repara numa coisa, quando o Cajó saiu de Pampilhosa, o Pampilhosa, se não estava em último, andava lá perto. Sim, mas tu não tens estes últimos casos aí para resolverem mais ou menos autorresolvíveis já. Já estão resolvidos. Já está, exatamente. Se não tivesse saído, nós íamos já estar todos aqui. Diniz, mas permite-me só. Se não ganhasse agora no último jogo. Sr. Carlos, deixe-me só dar aqui uma nota que acho que é importante na preparação para o programa. Tentei informar-me junto de algumas pessoas o que é que poderia estar a atrasar este processo para ter solução, não é? Terminou o campeonato e continuamos com duas equipas. Felizmente ou infelizmente não há nenhuma situação, portanto deixem as duas equipas, portanto infelizmente para as duas equipas, felizmente para aquilo que poderia ser uma confusão no final do campeonato. O que me foi garantido por mais do que uma fonte é que da direção da Associação de Futebol de Aveiro de tudo fizeram para que se resolvesse. Portanto, há aqui uma nota que tem que ser dada. Portanto, a falha foi aqui em algum processo. Eu vou só lançar aqui, eu não quero agora abrir aqui uma nova celeuma. Claro. O que é que acontece aqui? Deixem as duas equipas, ficam as duas equipas em igualdade pontual. A minha questão é, e se por algum motivo, alguma das equipas que está para o próximo ano no campeonato SABSEG não competir por algum motivo, como aconteceu com o Fai há algum tempo. Pescagem ou qualquer coisa, portanto, qual é que seria a equipa pescada, por exemplo. Exatamente. Quando sair a decisão, vais saber. Pronto, mas era só para dar esta nota, bem na verdade, até porque eu tentei me informar junto de algumas pessoas também, para informar o nosso auditório. Deixa-me só, muito rapidamente, e eu vou já terminar as equipas que faziam um destaque último das equipas cá de baixo, dizer que, na minha opinião, o Oliveira do Bairro faz uma ponta final de campeonato absolutamente brutal.
E devo dizer, com condições nada iguais a muitos outros competidores que tinham pela sua frente. Portanto, o trabalho do Zé Carlos fala claramente por si. Fala claramente por si. E dizer também, há uma equipa que se viu aqui na fase final aqui um bocadinho em trabalhos. Foi a equipa de Vista Alegre. O Hugo, quando saiu, tinha a coisa mais ou menos orientada, mas isto complicou-se aqui um bocadinho para o final. E chegou a passar aqui por um bocadinho de sobressaltos. O Esmoriz só não passa pelos mesmos porque tinha uma boa margem porque de manobra. Durante 2 terços fez um campeonato muito bom. Exatamente, porque o Esmoriz também... Agora, só para terminar, em relação à questão da balança, como eu dizia. É muito rápido, até porque vamos continuar a falar, portanto. Sim, vamos ser claros. O que está a acontecer é a responsabilidade única do Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Aveiro. A direção da Associação de Futebol de Aveiro não tem rigorosamente nada a ver com isto. Claro. Porque se concede todos os meios que são necessários ao Conselho de Disciplina... E são órgãos autónomos. São órgãos autónomos. Sim. Mas a direção tem que prestar os meios que o Conselho de Disciplina lhe solicitar, e não havendo notícia que em algum momento o que lhes foi solicitado lhes tenha sido negado, então eu só posso responsabilizar o Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Aveiro. Claramente. O problema, e aí eu tenho que analisar claramente a direção da Associação de Futebol de Aveiro, foi a pouca vergonha que aconteceu no sábado. Isso para mim é inacreditável. Quer dizer, houve jogos que supostamente tinham que começar à mesma hora, Pois. e que não começaram. Sim, Passos Brandão, Lebon. Houve 4 jogos que começaram à mesma hora. Houve um que não começou. Houve um que não começou. E foi o Lebon Bostelo. Os números são para ser dados. Começou primeiro 5 minutos. E na segunda parte começou mais cedo 6 minutos. Portanto, há um esclarecimento que tem que ser dado por parte da direção. É o que é que se passou aqui. Porque, inclusivamente, fez passar a mensagem em Lobão, em tempo de intervalo, que na segunda parte é que ia ser. Pois nem na segunda parte. Na segunda parte ainda começou mais cedo que nos outros sítios. O que é que se passou aqui, afinal? Porque aí eu tenho que dar razão ao Carlos Manuel. Podemos discordar de muita coisa, mas ele disse uma coisa que é um absoluto facto. É que nem sequer as condições à partida para aquele jogo serem disputadas em igualdade com os demais foram cumpridas. E não foram cumpridas por quem? Por parte da direção da Associação de Futebol de Aveiro, que tinha que garantir que tinha lá um delegado que teria ligação aos outros locais para começarem os jogos todos ao mesmo tempo. Desculpa interromper-te, mas o jogo tinha um delegado da Associação de Aveiro. Então o que é que falhou? Não sei. Agora, então mas o delegado apresentou-se ao jogo. Apresentou-se, mas então qual foi o efeito prático dele? Não sei. Nenhum. Isso aí já Então, é e a responsabilidade é de quem? A responsabilidade é de quem? A responsabilidade última é da direção da Associação de Futebol de Aveiro. Deem por onde der. Porque vamos imaginar que por obra do acaso o Bostelo tinha ganho o jogo. E chegámos ao fim destas contas todas e dava aqui uma embrulhada de todo tamanho e o Bostelo safava-se. Esta hora, tínhamos os outros clubes todos a dizer o quê? Que o Lobão tinha vendido o jogo, que tinham começado o jogo mais cedo, e afins e não sei quantos. Não podemos andar a brincar aos futebols neste nível. Nós temos equipas a gastar 270 mil euros época neste campeonato. Não podemos ter depois um campeonato que é absolutamente amador, ao nível do Inatel. O que se passou no sábado foi ao nível do Inatel. Ao nível do Inatel. João, a tua análise, já muitos pontos foram dados por mim, foram dados pelo Jorge também. O que é que queres acrescentar? O que é que queres dizer? O que é que queres analisar? Hoje é um bocadinho livre, cada um poderá analisar aquilo que entender. Agora aberto. Boa tarde ao painel, boa tarde a quem nos escuta. Pronto, o Jorge, fazendo o balanço do campeonato, o Jorge falou em duas velocidades, ou seja, dois contextos. E eu queria pormenorizar aqui mais um pouco o que é que eu acho que foi o campeonato. Eu acho que houve 4 velocidades. Acho que houve 3 equipas que lutaram claramente para subir divisão. Acho que houve uma Juve Force que fez uma excelente primeira volta e até apelidámos aqui a Juve Force de equipa sensação. Depois tivemos aqui 5, 6 equipas que nunca se sentiram desconfortáveis durante o campeonato, até chegámos aqui a dizer que eram as equipas que lutavam pela Liga Europa.
e tivemos 8 equipas que lutaram o campeonato inteiro pela luta, pela manutenção. Depois, o Jorge falou aqui numa coisa muito importante, que é o score das equipas, e eu por acaso ontem tive a fazer uma pequena análise a quase todas as equipas, e esta situação dos cartões amarelos, que eu já falei várias vezes, acho que isto acabou por prejudicar muito as equipas neste sentido, porque os jogadores que estão mais propícios a levar cartões amarelos são os jogadores do setor recuado, são os defesas, ou na pior das hipóteses também um médio defensivo, um médio, pronto. E isto de uma equipa, todos os jogos, jogar com defesas diferentes, e com isto não quer dizer que o jogador A que vai jogar amanhã não tem tanta competência como o jogador B que vai jogar na próxima semana, isto aqui traz dissabores e não se cria rotinas, não se criam dinâmicas, e depois há outra coisa, é que é mais fácil dar um amarelo a um jogador do Bestelo, a um jogador do Lobão, a um jogador do Águeda ou do Passo Ferreira, do que dar um amarelo a um jogador do Alvarense, do Espinho e do Alfagrego. Nada contra essas equipas, apenas fica mais difícil dar um cartão a jogadores dessas equipas. E eu penso que estes scores negativos, que é uma coisa surreal, e acho que é mesmo a primeira vez que isto acontece neste campeonato, acho que pode ir muito de encontro a essa situação, porque eu falo por experiência própria, nós... Joga muito ao ataque. Nós em Lobão, quase todas as semanas tínhamos que trocar o nosso setor recuado, ou por a questão dos 4 amarelos, ou por questão de vermelhos. O Lobão foi a equipa mais amarelada do campeonato de 111 amarelos. Mas é uma equipa agressiva. Mas também... Sim, eu estou a dizer que Jorge, mas também contava com os amarelos ao diretor desportivo. Acho que não, ele só fez pelas 2 vezes. E eu penso que estas diferenças de golos, que a mim deixa-me curioso. É muito grande. Não justifica tudo. Isso é uma parte, e concordo com aquilo que dizes, mas justifica. E depois vou-te falar noutra coisa, que se calhar vocês não concordam comigo, é estas novas táticas das linhas de 3, as pessoas... E a primeira fase? As pessoas... Aí somos capazes de dar encontro e já são capazes de vir ao encontro daquilo que eu já digo. Vamos deixar o João terminar, que ele ainda vai falar da saída de trás e tu vais ter que falar outra vez. Olha, agora vou à parte técnica. Estas novas táticas de jogar com linhas de 3, uma coisa é ter 3 centrais. E outra coisa é ter 2 centrais e um lateral adaptado nessa linha 3. O lateral não é tão forte num duelo como um defesa central, à partida não é tão alto como um defesa central, ou seja, é mais um motivo que leva a que estas equipas possam sofrer mais golos do que... Mas porquê é que jogam com essa tática? É as novas tecnologias. Porque toda a gente... Mas se nós formos ao campeão europeu, é a seleção espanhola. O treinador, se não fizer isso, está ultrapassado. Mas eu digo-te, Filipe, eu respondo por vez do João. Não, respondes por ti, João, responde por ele. Sim, não por vez, porque era ele que estava a falar, e desculpa lá. Sabes porquê? É o seguinte, porque ninguém treina o Lobão com... quem diz o Lobão, diz o Passo Ferreira, toda a gente treina, seja que equipa for, até do futebol popular, com vista às equipas que o Guardiola treina e que o Mourinho treina. Não. Toda a gente tem esse sonho. Toda a gente tem esse sonho. E depois é assim, toda a gente quer, portanto, seguir as pisadas das referências. Só que eu sempre disse isto, e mais que uma vez, para jogar o tic-tac à Guardiola, nós temos que ter jogadores à Guardiola, temos que ter jogadores à Barcelona, temos que ter jogadores à Manchester City. E mesmo esses, é isso que eu ia dizer, e mesmo esses às vezes calha mal. E eu, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu todas as semanas publico destas coisas, porque de facto criou-se, e eu ando há muitos anos no futebol, criou-se a ideia de que quem tem a posse de bola é que está a atacar. E mesmo nos cursos de treinador, e eu tenho o EFA, também tirei os cursos, também levei essas lições, apesar de não concordar com elas, criou-se a ideia de quem tem a posse de bola é que está a atacar. Não, quem está a atacar é aquela equipa que está mais próxima da baliza do adversário. E essa é que está mais próxima de fazer golo, mesmo sem bola. Então vamos deixar o João terminar aqui a análise, que é... Pronto, e falando dessas novas táticas, eu sou adepto do futebol, e se eu vir uma equipa com uma linha 3 a jogar bom futebol e a ser altamente competente nos 2 momentos mais importantes do futebol, que na minha opinião são 2, é com bola e sem bola. No futebol só há 2 momentos... Por acaso, João, é um trabalho interessante que até podia propor para a próxima semana, que era perceber quem é que as equipas do Salseg que jogavam a 4 e as jogavam a 5.
Eu consigo lembrar-me de 10 que jogavam a 5, não me consigo lembrar de 3 que jogavam a 4. Filipe, mas eu gostava de pegar nesta situação que também se aprende no curso de treinador, que é os tais momentos de jogo, com bola e sem bola, como o João disse. Mas olha, eu vou dizer isto e eu acho que toda a gente concorda comigo. Eu prefiro jogar 90 minutos sem bola dentro da área do adversário do que ter a bola no meu meio campo. Eu prefiro jogar sem bola dentro da área do adversário. Claramente. Eu só precisava de perceber era uma coisa, mas qual é que é a estatística que vocês querem contestar? É que eu não percebi. Eu honestamente não percebi. Essa do jogar com linha 3, jogar com linha 5, jogar com linha de 4. Mas está alguma coisa provada estatisticamente que dá mais vitórias ou menos vitórias? Não está nada provado. Sofres, claro. Trata-se de Não, Dinis, não digas isso, Dinis. Não digas isso, Dinis. Não digas isso, Dinis. Não digas, sabes porquê? Não digas que estás a dizer mais neira. Não tem nada a ver com nada disso. Não estou nada. Sabes porquê que há muitos golos feridos e menos golos feridos e afins? Por uma razão simples. É porque há muito equilíbrio entre 15 equipas. E entre 15 equipas tu vais ver a diferença de golos marcados e golos feridos nos jogos entre si. Foi sempre muito curta. Foi um gol para aqui, um gol para ali. No outro dia estava a ver o Vista Alegre, por exemplo. O Vista Alegre, nos primeiros 2 terços do campeonato, só teve 2 jogos a ganhar por mais que um gol de diferença. Epá, se tu perdes por um golo, ganhas por um golo, perdes por um golo, ganhas por um golo, perdes um golo, ganhas por um golo, e depois vais jogar com a Florgueira e perdes 3-0, já estás com o golo negativo. É que a questão é simples. Não tem nada a ver jogar com 3 ou jogar com 4. Jorge, E se tu podes jogar com 3 e seres uma casa a arder, e podes jogar com 4 e seres uma casa a arder. Jorge, eu vou dar este exemplo. Ou a Florgueira joga com 3 ou joga com 4? Joga com 5. Terias mais 2. E joga pior por isso. Não, agora joga a 4. Agora joga a 4. Agora joga a 4. No início do campeonato jogava a 3. Sim. E jogava pior por isso. Não, mas tinha a ver com O isso. que eu digo é, isso não me interessa, não é pelos jogares a 3 ou pelos jogares a 4 que as coisas se definem melhor ou pior, é pela forma como tu queres que as coisas corram. Mas a questão que eu estava a colocar nem tinha a ver com... Dinis, desculpa. Mas essa questão. o que eu estava... Falaram aqui da estatística, eu até fiquei... Eu peço desculpa, mas temos que nos organizar um bocadinho, senão os nossos ouvintes não conseguem perceber o que nós estamos a falar lá em casa. Eu apenas estava a contextualizar o que é que eu disse. A minha intervenção não foi no sentido de dizer que era melhor ou pior. Apenas perceber que, acompanhando agora o SABSEC, efetivamente quase todos os jogadores jogam a 5 e não a 4. Foi só isso que eu disse. Portanto, não, mas a discussão tática deixo para vocês, porque eu não percebo nada disso. Mas é que eu não vou pela questão tática. Eu não vou pela questão tática, Pronto. porque a questão tática tem muito a ver com o tipo de jogador que tu tens. Ainda há pouco tempo demos uma entrevista do treinador esta semana que treinou, deu-me agora uma branca. Uma não, deu-te. Sim, mas não interessa. O que é que temos que avançar? Temos que a falar que antes ele queria que as suas equipas jogassem, mas depois veio a público admitir que não tinha problema nenhum em jogar num bloco recuado se tivesse jogadores para jogar num bloco recuado, jogar em transição se tivesse jogadores para jogar em transição. E isto é que é a realidade eu do agora futebol. vou ter de trazer um bocadinho para aqui, para ser um bocadinho mais pragmáticos. Nós estamos aqui na contenção de tempo. Será uma boa análise para ter, por isso é que vos desafiei. Vamos, se calhar, analisar um pouco aquilo que pode ser a influência do sistema tático naquilo que são os resultados e na bola barragem e na diferença de golos, neste caso, do campeonato SABSEC, para depois fazer se calhar, uma análise um bocadinho mais tática. Mas, Filipe, muito rápido, só para terminar. Eu não me refiro aos sistemas táticos, porque todos eles são bons, assim tu tenhas jogadores para os representar e servir. Não, nada disso. Não é isso que eu me refiro. Não é isso que eu me refiro. E o que eu me refiro é, independente se é 3, se é 4, tu teres um modelo de jogo, porque repara uma coisa, estamos aqui a confundir sistema tático, estratégia, o A3 ou A4 com um modelo. Isto é aquilo que eu pretendo dos meus jogadores. João, e a questão aqui Dinis, é aquele modelo de tu querer sair sempre a jogar com a bola controlada dentro da tua área. Esse é que é o problema. Aumentas o risco e tens sofrido muitos golos, mas nem vamos deixar o João agora terminar a análise. Vou só dizer que estive a fazer contas. Lembro-me de 3 equipas: Canedo, Bustelo e Flogredo, que jogam a 4. As outras quase todas jogam a 5. E pronto, eu acho que estes são dois dos motivos que levam a explicar esta grande diferença entre golos marcados
e golos feridos. E depois eu queria tocar aqui no assunto que eu acho que o Sr. Carlos também já chegou a falar e eu concordo perfeitamente com ele, que é, não há uma justificação para esta diferença tão grande entre os 3 primeiros classificados e o 4º, o 5º e o 6º a nível pontual. Ou seja, acho que estamos todos de acordo que estas 3 equipas são mais fortes que as restantes equipas do campeonato, mas eu até acho que nós somos um pouco culpados porque antes de começar o campeonato colocámos logo estas 3 equipas no pódio. Ou seja, à partida teremos Ovarense, Espinho e Flograde a lutar pela subida de divisão. E muitas estruturas e muitas pessoas, muitos responsáveis por algumas destas equipas, sei lá, começam a analisar as coisas. Ora bem, pois este ano vai ser bastante complicado porque há 3 tubarões, há 2 tubarões, há 3 equipas bastante fortes. Por isso vamos entrar no campeonato num registro tranquilo, ou seja, vamos tentar fazer aqui uma equipa competitiva para não passarmos por problemas e acho que foi esta a mentalidade que levou algumas destas equipas, o caso do Águeda, do Passos Brandão, que acabou de ficar em terceira época passada, o Lobão, as Beforce, o Fiães, de não estarem tão perto dos 3 primeiros classificados, ou seja, acho que é mais uma questão mental do que propriamente a qualidade dos plantéis. E agora, mais uma vez, a pegar na situação das diferenças de golos, há muito estigma neste campeonato de quando a gente constrói um plantel, as pessoas escolhem 11, 12, 13 jogadores experientes neste campeonato, com bastante qualidade e competência, e depois, por uma questão financeira, tentam contratar jogadores de primeiro e segundo ano sénior, se calhar sem os analisar e sem perceber se eles têm capacidade para serem introduzidos naquele plantel ou não, e depois, quando os treinadores são obrigados a fazer a gestão do seu plantel ou quando lidam com estas situações dos 4 amarelos, de expulsões e de lesões, e o caso do Bostelo, não é, o Bostelo, pronto, tinha um plantel jovem, mas com excelentes jogadores. Mas eu recordo-me perfeitamente que o Bostelo, em Avanca, perde 2 jogadores nucleares na equipa do Bostelo, que é o caso do Gabriel e o caso do Barreiro. 2 jogadores muito importantes na equipa do Carlos Manuel. E até que ponto é que, se o Carlos Manuel tivesse esses jogadores disponíveis, se calhar não teria aqui mais 2, 3, 4, 5 pontos, por exemplo. Sim. Ou seja, porque há muito este estigma no SAB-SEG e às vezes por uma questão financeira não conseguem ter 15, 16, 17, 18 jogadores nivelados, pela competitividade e talvez reforçar depois com 2, 3, 4 jogadores da formação que tenham qualidade para crescer no primeiro ano sénior, e isso explica muito do que foi o campeonato desta época. Mas aquilo que eu estava a dizer, o Jorge falou em 2 velocidades, acho que foi isto, foi os três primeiros a lutar pela subida, uma Beforce que acaba por ser a equipa a sensação do campeonato, acabou por cair na segunda volta. Perdeu 2 jogadores importantes, mas acho que não tenha sido só por isso. E o Daio. Mas acho que não tenha sido só por isso. Não perdeu o treinador e mais jogador. Perdeu o treinador, exatamente. Claro. Depois, há aqui 5, 6 equipas que andaram aqui na zona de Liga Europa, ou seja, equipas até com bastante experiência neste campeonato, até experiência em campeonatos nacionais, e tivemos 8 equipas que nunca descansaram, nunca conseguiram descansar porque... Não houve sossego. Nunca houve sossego, exatamente. E é este o balanço que eu faço ao SAB-SEG. Carlos Silva? Eu vou cumprimentar os nossos ouvintes e vou cumprimentar aqui o Gabriel, que chegou um bocadinho mais atrasado, talvez tivesse a arranjar contrato para a nova época, portanto, demorou mais um bocadinho. Espero bem que ele resolva bem essa situação. Mas eu estou de acordo com o Jorge, com o João e com as observações que o Diniz fez. E acho que as nossas críticas aqui no programa, opiniões, obrigam os nossos ouvintes e os próprios treinadores e jogadores a repensar, portanto, o seu futebol. Claramente. Quer queiramos, quer não, isto tem sempre muita influência. Nós falámos aqui no início dos programas que havia 3 equipas para jogar para campeão e as outras que iam fazer o campeonato dos últimos. E eu acho que a nossa mensagem às vezes é negativa para os plantéis e para os próprios treinadores em si. Por exemplo, há aquele treinador que qualquer discurso passa-lhe ao lado, ele faz o caminho dele, está-se marimbando para o que se passa na rádio e o que se passa com as conversas entre outros treinadores. É um indivíduo com uma personalidade forte e acha que a equipa dele pode bater o pé à Florgrade, ao Espinho ou ao Abarense e vai para campo a pensar nisso aí. Outras não. Outras já pensam que já tem menos 9 pontos, ou 16, ou 15, ou seja o que for. E isso acho que é mau.
porque nós quando entramos, o Alvarense se ganhar, ou o Espinho ou o Flagredo, ganha 3 pontos, mas se as outras equipas ganham, também ganham 3 pontos. E as diferenças estão aqui na organização. Quer queiramos, quer não, nós temos de perceber o seguinte: as equipas organizadas andam mais lá em cima. As que não se organizam andam mais cá em baixo. Por exemplo, eu não admito que no campeonato de Sabsegue, em que já se embolem milhares de euros, o diretor desportivo seja o treinador. O treinador é que tem que fazer esse trabalho todo e essas coisas todas. Não é possível. Os clubes têm, de uma vez por todas, de pensarem de que tem que ter um responsável para isso aí. Não pode ser o treinador a fazer tudo. Eu sei que, se me perguntarem assim a mim, onde é que vamos arranjar o dinheiro? Eles têm que saber até onde podem ir. Se não têm capacidade para ser uma equipa organizada, vão para o campeonato mais abaixo. Se não puderem estar nesse aí, vão para outro mais abaixo ainda. Agora, as pessoas têm que acompanhar a evolução das coisas. E eu já trabalhei no escritório, numa máquina de escrever. Quando saí do escritório, já se trabalhava de computador. E, se calhar hoje, eu não tinha a mesma pedalada que tinha antes. Que não tenho de maneira nenhuma. E os treinadores são iguais e os jogadores são iguais. Agora, o Jorge falou muito bem sobre o campeonato em si, o João também. Agora, eu quero dizer o seguinte: há aqui, neste campeonato, equipas que fizeram um percurso de cima para baixo e outros de baixo para cima. Claramente. Nós, se formos ver, eu estive a ver a classificação das primeiras 10 jornadas, e há equipas que andavam lá em cima e agora estão cá em baixo, e outras que estavam cá em baixo e agora andam lá em cima. E eu pergunto, também houve muitas equipas que fizeram o trabalho de casa 3 ou 4 semanas antes. Fizeram o trabalho de casa 3 ou 4 semanas antes para não ser surpreendidos agora. Porque se não tivessem feito isso, eu tenho a certeza absoluta que neste último sábado os sinos nas igrejas a ver como futebol tocava arrebate horas e horas. Não tenho a mínima dúvida. Agora, eu não andei aqui há 2 dias e houve algumas equipas que resolveram os problemas cedo, pronto, e conseguiram levar a água a bom porto e vão continuar o campeonato de Sabsegue. Mas que há aqui surpresas, que eu não vou voltar outra vez a falar de equipas, nem de nomes de treinadores, nem de nada. Equipas que fizeram um campeonato vergonhoso e outras que fizeram um excelente campeonato. Pronto, o Jorge, há bocadinho, falou que o Pampilhosa fez, nesta fase final, uma recuperação tremenda. Pronto, em relação àquilo que estava... Na volta, principalmente. Sabe Deus. Mas, se formos a perguntar quem é que fez mais pontos na primeira volta, se foi o Cajó ou se foi o Fernando Valente, se calhar as coisas estão bem iguais. Rui Valente. O Rui Valente. Sim. Se calhar estão quase iguais. Pronto, e agora nós temos de ver o seguinte: é os jogos em casa e são os jogos fora. E é o comportamento das equipas e é o trabalho em si. Pronto, e agora queria falar de outra coisa da primeira fase de construção relacionada ali com o João. É só para dizer assim, é que esta gente aqui anda no futebol, eu não sou mais perto que os outros, mas uma coisa é treinar sozinho e outra coisa é treinar ou jogar contra adversários. Claro. E nós estamos a fazer um treino hoje, a pensar que a coisa vai correr desta forma, mas não sabemos o discurso que está do outro treinador, que vai pressionar com 3 homens logo à saída da bola, e não se pode jogar assim dessa forma. Há muitas coisas aí, por isso é que fenómenos, toda a gente diz, o futebol é um fenómeno. Ainda ninguém conseguiu apanhar todas as nuances da bola, e por isso é que há surpresas. Pronto, e, bem, não vale a pena estar a dizer mais nada, senão daqui a pouco já sabe mais do que... Diniz, o que é que falta dizer? Bem, eu penso que já foi dito tudo. Eu concordo em absoluto com tudo que os meus colegas foram dizendo. Agora, claramente que há aqui uma diferença abismal entre estas 3 equipas e todo o resto. Isso é notório na tabela classificativa, nos golos sofridos, etc, etc. Isto, de facto... Agora, curiosamente, há que dizê-lo que a Flagredo acaba por ter sido a equipa mais regular, porque se analisarmos bem, num campeonato a 3, a Flagredo fez 2 pontos. Fez 2 pontos. E os outros 2 fizeram 7. O que é que isto significa? Significa que a Flagredo foi uma equipa mais regular.
e as únicas derrotas que teve foram com os seus dois grandes rivais. E é aquilo que muitas das vezes o Carlos Silva acabou por dizer aqui várias vezes durante estes anos todos, aqui ao microfone, que eu sempre o ouvi dizer isto, que é de facto, os campeões normalmente são campeões não perdendo pontos e jogos com os mais fracos, porque os diretos, não é assim. E isto é o que de facto acontece. E de facto, se nós olharmos no caso em particular do Ovarense, vamos perceber que a Ovarense só não ultrapassou de facto a Flor Grande porque perdeu com equipas com muito menos valia e perdeu pontos, e não só perdeu como empatou, e claramente está em campeonatos deste tamanho e com estas jornadas, com 34 jogos, claramente que beneficia quem faz uma boa planificação, quem é mais regular, quem tem um bom plantel, quem tem, e mesmo com esta história dos cartões amarelos, tem a capacidade de tirar o A e meter o B, e o nível da equipa não desce, e claro, está aqui, isso depois faz toda esta diferença que nós assistimos aqui, e isto é quase inédito. Nós temos aqui equipas com 60, 70 e tal golos sofridos, quer dizer, e se formos ver, isto dá quase 2 golos por jogo em 34. Exatamente, isto é quase inacreditável. Filipe, não vais falar da jornada 2 desta semana? Não, está tudo junto. Aqui eu quero falar do Estelo bom. Você pode falar daquilo que entender. Pronto, então deixa falar o Gabriel e depois... Gabriel, eu vou embora, se calhar já fiquei... O Cajó fez no Pampilhosa, fez 10 jogos, fez 9 pontos na primeira volta. O Rui Valente, como é óbvio, fez 7 jogos e fez 6 pontos. Efetivamente, fazer mais pontos fez o Cajó. A relação de pontos-jogos foi melhor para o Rui Valente. Pois, mas o Cajó numa outra situação era capaz de não ter feito tantos pontos. Estamos aqui a defender... Eu não estou a defender ninguém, só estou a dizer factos. Nós estamos aqui a defender trabalhos de treinadores e outras coisas mais. A prova evidente disso aí é que eles andaram todos a jogar para descer até a última jornada. Pronto, mais nada. Isso é Gabriel, antes de irmos ao Carlos Silva, novamente. O Cajó não está para descer, atenção. O Cajó teve lá em cima. A tendência se calhar era. Boa tarde, queria cumprimentar aqui os colegas do painel, Filipe, quem está a ouvir. Se não há muito mais a acrescentar, só aqui eu acompanhei mais as equipas que achava que poderiam subir ao Campeonato de Portugal, neste caso o Ovarense, o Espinho e a Flogredo. Acho também que é estranho haver uma diferença. Eu sei que os orçamentos são diferentes e os jogadores provenientes dessas 3 equipas são de campeonatos superiores, mas acho mesmo assim que há uma diferença muito grande, e acho que uma boa organização, com boa estrutura, com bons profissionais, sabendo que nem todos são profissionais, como é óbvio, mas com bons jogadores, com boas pessoas ligadas ao clube, fazendo o recrutamento daqueles que são os melhores jogadores do contexto distrital, eu acho que se pode competir com as equipas que têm orçamentos maiores. Em relação àquilo, também só mais chega a parte técnica que estávamos a falar. Eu acho também um pouco estranho, hoje em dia, os treinadores terem só... Eu sei que o sistema é o ponto de partida, mas é o ponto de partida. Não é? Posso construir, jogar a 4 e construir a 3+2, ou a 2+3, ou com média baixar do central ao lateral. E a defender, posso estar a defender em 5-3-2 e momentaneamente ficar em 4-4-2, para pressionar mais alto, dependendo sempre da característica dos jogadores. E depois também há aqueles casos de treinadores inteligentes, como é o caso do treinador campeão nacional, que ele foi só campeão nacional, e ganhou agora a taça, que se adapta ao que os jogadores querem. Ou melhor, ao que os jogadores estão mais confortáveis. Que estão mais confortáveis. Exatamente. E isso também é a forma inteligência. que os jogadores querem jogar. Isso é a inteligência da parte do treinador. Querer chegar lá e implementar as suas coisas e depois os jogadores não estão confortáveis e não o fazem, não é? Acho que é um bocadinho por aí. E a minha parte é isto, o resto foi tudo dito, já foi aqui tudo. O Carlos Silva ainda quer dizer mais qualquer coisa. Eu queria falar do Lobão Bostelo, porque eu fui ver um jogo dos melhores da Aveiro, que eu vi até hoje, em jogo jogado, bola cá, bola lá, e admira-me, surpreende-me bastante. Neste momento foi a primeira vez que eu vi Bostelo, foi a primeira vez. Tinha lá 2 ou 3 jogadores que eu conhecia e eu apareci em Lobão para ver o jogo. O Bostelo é uma grande equipa. O Bostelo joga muito bem a bola, é uma equipa organizada, e o Lobão teve puxado os seus galões para ganhar o jogo. E eles falham, na minha opinião, porque acho que tem 13 a 14 jogadores. Não tem mais, igual que o Lobão tem 16 ou 17 jogadores. Portanto, meteu os jogadores na altura em que estava a precisar deles, meteu-os a jogar,
que até criaram muito desequilíbrio e desequilibraram o teu jogo. E depois também tem aquele jogador que resolve um jogo com relativa facilidade, que é o Zé António, é o Batistuta, é um negrinho que jogou na segunda parte sob a direita, não sei o nome dele, mas joga muitíssimo bem. Sim. Esse aí. E depois tem o Let's, que é um indivíduo que ali no meio campo deixa os dois... A equipa toda do Bustelo provavelmente não tinha tantos jogos, não sabe se é como o Let's tem, sozinho. Tem um jogador... É essa. Não sei se é Luís Filipe, não é? O número 7. Luís Miguel. Luís Miguel. É Grande jogador. Jogador que está mais neste campeonato. É jogador a mais. Estive a vê-lo durante hora e meia. Estive a vê-lo não diga isso que eu vou ter que o aturar. Não, mas estive a vê-lo jogar. Não, atenção. E durante o tempo que ele jogou para aí 70 minutos, mais ou menos, isso aí, foi um passe dele interceptado pelo adversário. O resto, a bola, e ele pode passar a bola para trás ou para os lados, mas passa sempre a bola a um jogador com uma camisola igual a dele. Não joga a sorte para a frente. Não joga 2 toques. Domina, passa. Depois está o Bustelo entrou na segunda parte, fez 1-1, podia ter feito 2-1 e 3-1 a favor deles. E agora eu digo, e se fazem o 2-1 e 3-1? O que é que se havia a dizer? O que é que se ia dizer cá fora? Pois. Ainda por cima com o relógio a andar desacertado. O problema é resolver depois esta situação. Justificou ganhar. O João ainda ia passar por teu nome. Se me perguntarem a mim, portanto, sobre a arbitragem, acho que os árbitros de Aveiro deviam, a partir de quinta-feira, fazer dieta. Acho que deviam fazer dieta para terem, portanto, melhor condição física. Vocês não estejam a rir. Isso é boca para mim. Isso é boca para mim. Você estava a mandar essa boca para mim. Não, mas é verdade. Fraco. Acho que, talvez por ser a última jornada, estar muito calor, tudo isso aí, acho que o Sr. Padre Almeida esteve, fisicamente, na minha opinião, está muito mal. Ou fez outro jogo de manhã, ou outra coisa qualquer. Se fazerem jogos de manhã, fazem todos. Mas acompanhou mal os lances e eu estava junto ao banco do Bustelo quando o Carlos Manuel foi expulso e acho que ele é muito mal expulso. Pronto. E não vou dizer mais nada porque não quero estar aqui, era a minha palavra. Se foi o que disse o Carlos Manuel, o Carlos Manuel disse no final do jogo. Não disse tudo que eu ouvi. Pronto, mas se fosse aquilo que o Carlos Manuel tinha dito, eu tinha que dizer que parece-me um absoluto exagero. Eu não sei exatamente o que é que foi dito. Jorge, mas se o Carlos está lá atrás, ouviu e diz que mesmo assim é mal expulso. Jorge, isto é um acumular de situações, o que se tem passado. Parece que ao intervalo ele fez uma chamada de atenção ao árbitro. Mas a forma como o árbitro falou para os 2 jogadores, um do Lobão e outro do Bustelo, numa picardia qualquer que ele ali junto ao banco do coisa, não é dessa forma que ele pode falar para os jogadores. Ele não pode falar dessa forma para eles. Tem que falar com mais educação, porque os jogadores também não aceitam, portanto, que um árbitro fale para eles como se estivesse a falar para um indivíduo qualquer. É para um saco de batatas. Tem que ser muito rápido. Sim, não, era só para relembrar aqui, porque entretanto deu-me um bocado uma branca. Eu estava a falar do Luís Castro. O Luís Castro deu esta semana uma entrevista em que dizia que no início da carreira, de facto, preocupava-se que os jogadores e o grupo de trabalho seguissem as ideias, mas depois ele próprio admite que agora aceita muitas formas de jogar. Assim tenha ele determinados jogadores e determinado plantel para uma determinada característica, mais assim ou mais assado. E queria também de referir também o Vítor Pereira, também, meu amigo também, e que eu trato por Vítor Tá, e é conhecido aqui entre os amigos por Vítor Tá, em que ele também, numa determinada entrevista, e muito bem, e fez um excelente trabalho agora em Inglaterra, e numa entrevista lá em Inglaterra, ele estava a dizer muito bem que às vezes preparava determinados tipos de exercícios, não é? E que de repente chegava ali, não era bem aquilo que ele pretendia, mas que via que determinados jogadores arranjaram soluções e ele próprio percebeu que isso também fazia crescer o grupo de trabalho e às vezes aquele exercício com um determinado objetivo fazia com que ele de facto aprendesse mais do que aquilo que tinha ensinado, não é? Findou o campeonato, caiu o pano, mas ainda teremos aqui muitas semanas para ir falando, muitas, não serão muitas, mas até à Supertaça. Há uma coisa que tu disseste há pouco e eu acabei por não... Eu hoje não posso falar. Não, espera, é muito rápido, eu vou-te dizer.
Há pouco falava-se, em teoria, o processo do jogo do Bustelo com o Canedo, em teoria, poderia ser arquivado em termos de consequência de pontos, porque já era redundante em termos de classificativos, mas há a situação, precisamente, que tu falaste, que há a possibilidade de os pontos de uma equipa eventualmente não vir a competir. É uma possibilidade absolutamente remota, mas pode acontecer. Só nesse caso é que não poderia, que seria absolutamente necessária a decisão. Mas ainda se pode dar outro caso, que é sair a decisão e o Bustelo recorrer. E isso poria as coisas muito mais engraçadas com o que se possa pensar. Eu ia dizer que vamos ter aqui mais algumas semanas para ainda irmos falando sobre esse e outros casos ao longo... Não há muitos mais, por acaso. Filipe, mas é melhor trazer um advogado. Não, mas isso já é convosco, Vamos só dizer então... Direito por ser pouco. Vamos agora só então dar nota que teremos neste fim de semana futebol ainda na São Paulo de Aveiro, meias finais da Taça Distrito de Aveiro, com jogos Ovarense, José Force e Espinho Lobão. Vai ter que ser aqui muito breve, apenas uma nota para o lançamento desta jornada da Taça de Aveiro. João, vou começar por ti e vou lançar aqui duas notas. Eu confesso que não me recordo de as meias finais serem posteriores ao término do campeonato, mas posso estar equivocado. Aqui o que faz com que a Supertaça vá a ser a 15 de junho. No caso, por exemplo, do Lobão, como as equipas que está em jogo, terá ainda mais 3 semanas de competição, se caso chega à final e vença e depois joga a Supertaça. Portanto, aqui as duas questões para todos são as mesmas, que é relativamente a este modelo de competição, se não poderíamos tentar trazer esta meia final um pouco para mais cedo, para não terminar tão tarde os campeonatos da São Paulo de Aveiro, quando campeonatos, as competições da São Paulo de Aveiro, e depois aqui uma palavra para estas meias finais, que tem aqui, digamos, do top 5, 4 equipas, só a Flow Grade, a equipa campeã, é que não está neste leque de equipas que está nas meias finais. Pronto, sim, nós tivemos uma participação na Taça de Distrito de Aveiro bastante positiva. E de relembrar que tivemos o nosso sorteio editou os nossos jogos sempre fora de casa e em 3 relevados naturais, mas nunca fugimos a essa ambição, embora tenha sido uma forma interna para nós. E pronto, temos aqui um desafio contra um adversário poderoso, mas é uma meia final. Estamos muito satisfeitos com aquilo que fizemos durante o campeonato. Temos o plantel quase na máxima força. Também contamos com o apoio dos nossos adeptos que nos apoiaram ao longo de todo o campeonato e vamos desfrutar do jogo. E, na minha opinião, é um jogo 50-50. Sabemos que é um adversário forte, mas também temos condições para... A final já acontecia depois do campeonato acabar. Eu também, de facto... Não, mudou agora. Eu não me recordo. Mudou agora. Eu não tenho... Tem sido ultimamente. A final tem sido sempre. Sim, a final sim, é meia final. Finais, salvo erro, o terceiro ano que é assim, salvo erro. Não, isso mudou agora. Salvo erro, o terceiro ano que é assim. Pronto, será um jogo especial para nós, mas estamos muito tranquilos e tenho a certeza que vamos ter um forte apoio da nossa massa adepta. É a segunda época seguida que o Lobão aparece nas meias finais da Taça e vamos desfrutar, vamos trabalhar com tranquilidade, mas também acima de tudo com foco e muita vontade de disputar o jogo pelo jogo. Quanto ao formato, eu não concordo com isto realmente. Eu penso que... Num ano é importante dar nota que foi introduzido um novo formato, inclusive na pré-eliminatória, portanto, uma fase de grupos no mês de setembro, início de outubro, com as equipas da primeira e segunda distrital, com a equipa só segue a entrar já numa fase muito mais tardia. Pronto, eu penso que esta meia final já podia ter sido disputada, até porque não faz sentido nenhum o campeonato se prolongar até dia 15 ou 16 de junho. Agora, até porque... Já não é época. Exatamente. Por isso... ainda tens a Supertaça depois. Eu pelo Beira-Mar já tinha tido esta situação. A gente disputou a final da Taça e a final da Supertaça, ou seja, tivemos mais 2, 3 semanas de trabalho, de treinos, e acho que é muito chato. Agora, quanto bom, queria também destacar aqui uma coisa. O Sr. Carlos falou no jogo, eu concordo com as palavras que ele deixou, mas eu queria destacar aquilo que o Lobão fez este campeonato, relembrando que o Lobão chegou a estar a 15 ou 16 pontos do quarto classificado, que é a José Force, e acabámos por ficar em quinto lugar, apenas a um ponto da José Force.
e isto aqui diz muito daquilo que foi o trabalho da nossa estrutura, da nossa direção. Regularidade. Exatamente. Posso admitir que a nossa direção é uma direção composta por poucos elementos, mas sempre foram pessoas muito próximas e sempre ajudaram o grupo de trabalho naquilo que precisaram, e depois também dar aqui uma nota para os nossos treinadores, para o André Canedo e para os nossos jogadores, pela forma como se agarraram àquilo que nós queríamos nesta segunda volta, e acabámos por fazer 5 vitórias em 6 jogos, o que diz muito daquilo que nós fizemos na segunda volta. Carlos Silva? Bem, eu acho que esta meia-final vai ser muito mais equilibrada que os próprios jogos em si no campeonato. Porque, é um jogo só. Tudo pode acontecer. Se me perguntarem neste momento dos favoritos, é o Espinho e o Alvarense, vão jogar em casa, mas o Lobão tem uma equipa forte, tem uma equipa que, se não tiver medo do Espinho, pode pô-los a tremer, da mesma forma que o Alvarense com a Gil Force. E eu até acredito que a Gil Force neste último jogo tenha poupado jogadores, porque de certeza absoluta que os treinadores também já pensam nisso aí, cartões amarelos e essas coisas todas, e dar favoritismo ao Alvarense e ao Espinho, estou de acordo, porque são plantéis mais fortes. Mas são 11 jogadores contra 11, que a Associação saiba nomear árbitros que não isentos, para que a balança não penda para lá de ninguém, e que ganhe o melhor. É a minha opinião. Mas agora dizer que há favoritos aqui, é muito difícil dizer isto aqui, porque já tem acontecido coisas bem piores e as equipas pequenas superam as mais fortes e tudo pode acontecer. E se o meu discurso, se eu fosse treinador de uma destas equipas, a motivação que eu dava para os meus jogadores, se fosse jogar ao Espinho ou ao Alvarense, era para ganhar, sem medo nenhum, sem algo, e dizer a eles mesmo, se levarmos 4 ou 5, a responsabilidade é minha. Mas nós não vamos ter medo nenhum deles. E jogava para isso. Vamos ver. Antes de passar a bola aqui ao Gabriel, eu tive aqui a fazer uma pequena pesquisa, fui buscar apenas a partir de 13-14, não sei para trás quanto é que é, mas curiosamente desde 13-14, a única vez que as meias finais foram posteriores ao término do campeonato foi curiosamente na época 17-18, que jogou-se a 31 de maio, que foi na época do Beira-Mar, porque o João jogava no Beira-Mar. Não, ano passado foi a dia 25 de Abril, as meias finais. Eu em 17-18 não estava no Beira-Mar. Pronto, então... Estava no Beira-Mar em 21-22. 21-22 foi a 15 de Abril, as meias finais. Posso dizer rapidamente, 23-24 foi a 1 de maio, 22-23 foi a 25 de Abril, 21-22 foi a 15 de Abril, 20-21 não houve por causa do Covid, 19-20 também não houve por causa do Covid, mas estava agendado para 10 de Abril, que era aquelas meias finais que acabaram por não acontecer. Depois 18-19 foi no dia 1 de maio, 17-18 foi a 31 de maio, é exatamente aquela situação que foi posterior ao término do campeonato. 16-17 foi a 25 de Abril, 15-16 foi a 25 de março, 14-15 foi a 1 de maio e 13-14 foi a 1 de maio também. Portanto, só aqui esta nota para os nossos ouvintes. Poderá haver mais para trás, mas fui buscar nos últimos anos. Mas eu também não me tinha recordado. Portanto, mas há aqui efetivamente 17-18 que é igual a esta época. Gabriel. Eu tinha ideia porque normalmente fazia sempre esta mecânica mental de calendário, que era a seguir à última jornada, final da taça e depois supertaça. Eu também fiquei com essa. A relação eliminatória também acho o mesmo, foi aqui dito. No jogo eliminar, acho que está 50-50, claro que as equipas que ficaram à frente, neste caso o Espinho e o Alvarense, teoricamente são mais fortes, mas no jogo eliminar tudo pode acontecer, e são duas equipas também, tanto a Jubé Force como o Lobão, que ficaram bem classificadas, apesar de tudo, dentro do outro campeonato que falámos aqui, ficaram bem classificadas e veem isto como uma oportunidade de ganhar um título. Se eu fosse treinador de qualquer uma dessas equipas, via como uma oportunidade de fazer um título nesta época, de dar ainda uma cor diferente à época. Diz? Olha, eu penso que concordo plenamente, é aqui uma final, e eu penso que estas meias finais são, digamos assim, e perdoe-me a expressão, a Liga dos Campeões do Sabseg, porque tirando a Flor Grande temos aqui os a seguir, todas as equipas que ficaram a seguir estão aqui, e penso que é uma espécie de Liga dos Campeões da Sabseg, e de maneiras que, é como eu digo, as finais são para se ganhar, como alguém disse um dia, e mesmo esta diferença em jogos de taça
vale o que vale. Nos campeonatos, de facto, os plantéis e o valor das equipas fazem a diferença, porque claramente é um campeonato de regularidade. Agora, numa taça, é 90 minutos e depois tudo vai da inspiração, vai da capacidade, vai do momento de cada jogador, e essas diferenças não são assim tão grandes. E claramente temos aqui, como disse, uma espécie de Liga de Campeões do próprio campeonato SARSEC. Jorge, para fecharmos. Bem, eu mais do que favoritismo, falo noutro termo, falo em responsabilidade. Eu acho que quem tem mais responsabilidade neste momento, em termos de meia-final, parece-me ser claro, ser o Espinho e ser a equipa de Ovarense. Em termos de responsabilidade. Em termos de favoritismo, bem, o favoritismo pode mudar de um momento para o outro numa prova que é só um jogo. Ou numa eliminatória que é só um jogo, em que pode ter uma série de nuances, em que podem virar o jogo ao contrário. Eu diria que quer Espinho, quer Ovarense estarão melhor posicionados, por todas as condições e mais algumas, para poderem abordar esta meia-final. No entanto, chama a atenção aqui a 2 ou 3 questões que podem ser importantes, nomeadamente, por exemplo, em relação ao Ovarense. O aspecto psicológico pode ainda pesar um bocadinho o que foi a perda do campeonato nestas jornadas finais. Na equipa do Espinho, pode pesar um bocadinho quase a obrigação de ver na taça um bocadinho a boia de salvação da época, porque a possibilidade de ainda ir precisamente à taça, Ganhar 2 troféus. e a possibilidade de ainda ir à Taça de Portugal, porque a verdade é esta. Quem vence, Exatamente. O finalista, caso seja contra o Ovarense, por exemplo, garante logo, se for contra o Ovarense, o finalista garante logo a presença na Taça Portugal. Se o Ovarense não for à meia-final, aí sim o vencedor é que vai à Taça Portugal. Portanto, é um bocadinho também para o Espinho, neste caso, um bocadinho de salvar ainda um bocadinho a época. Também que vamos ser claros, em relação ao Ovarense, parece-me que não vencer pelo menos a taça, também me parece que é um bocadinho uma época. Está bem, vais à Taça de Portugal, mas pelo menos o caneco, que é para encher um bocadinho a vitrine. E depois ainda fica a supertaça, atenção. Sim, claro. Quem vence a taça. Claro. Agora, sobre a calendarização. Há aquele ano, peço desculpa, Jorge, há o ano que a Florgrade sobe no primeiro ano e o Lamas vence a taça e a supertaça na altura com o Fábio Paes, portanto. Isso é o nosso normal. Em relação à calendarização, eu tinha ideia, por acaso, que nos últimos 3 anos já tinha havido pelo menos 2 que teriam sido nesse formato. Minha culpa, que fiei apenas e só em dados de cabeça e não me fiei no resto, não indo ver. De qualquer das formas, o que me parece é que não é todo adequado o que se vai passar neste final de temporada. Porque, vejamos, nós temos agora um cenário em que as equipas vão todas de férias, e há 5 equipas que não podem ir de férias. Sim, porque há uma quinta, que se chama Florgrade, que tem a supertaça para jogar. A Florgrade ainda se põe numa situação... Vai jogar só a 15 de junho. Ainda se põe numa situação mais engraçada. Nem que o treinador queira fazer um jogo de treino com alguém, não tem equipas com quem treinar. Portanto, pode jogar com o Porto, que vai para o Mundial de Clubes. Pois, só se for. Parece-me muito honestamente que eu percebo que este ano houve uma série de circunstâncias que acabaram por levar para isso. Poderia-se talvez ali aproveitar o 10 de junho. Não, eu acredito que houve ali um problema, que foi a questão também da colocando a final talvez a final a 7 de junho. Fogos atrasou-te ali um bocadinho o processo da taça da Aveiro. Mas foi para uma semana, em que não havia jogos teoricamente. Pois, mas em teoria poderia ter sido realizada ali mais uma eliminatória. Não sei se já estava previsto ou não. Eu aí demonstro o meu desconhecimento, que eu não tive acesso este ano à calendarização em termos do que estava previsto por parte da Associação de Futebol de Aveiro. Agora, parece-me que é algo a não repetir, muito honestamente. Acho que havia espaço e tempo para termos feito isto de outra forma, para que não tenhamos agora equipas que, parecendo que não, a Florgrade vai começar o campeonato quando? Em agosto. Ou seja, vai ter com um jeitinho nem um mês de férias, por causa da supertaça.
nós não ligámos muito a estas coisas, mas acho que tem que haver algum cuidado para não fazermos destas asneiras, porque eu volto a dizer, mesmo com a questão da calendarização e afins, houve tempo e espaço para resolver isto de outra forma. É só isso, e não foi resolvido. E volta a estar 15 dias sem jogar, até à espera do finalista É isso, o Jorge já falou. É isso que eu estou a dizer. Tem que estar 15 dias à espera. Porque Depois, podem dizer, mas assim, tinha que estar na mesma uma semana. Pois, mas uma semana é uma semana, outra coisa são 15 dias. 15 dias não, são 3 semanas. E alguns jogadores já vão jogar com contratos noutros clubes. Exatamente, a questão é libertar depois também os Tiveste jogadores. Alguns poderão não jogar. Se despediu do futebol no sábado, Fábio Fábio Vieira, e que agora com jeitinho ainda vai ter que jogar a Supertaça. Atenção que houve uma situação que aconteceu, recordo perfeitamente, no jogo quer do Lamas, quer do Flagredes, esse jogo foi do Marcelino de Castro, quer Lamas e Flagredes tinham jogadores que já tinham de férias, portanto, essa Supertaça, na altura, eu lembro que o setor defensivo da Flagredes eram 3 centrais, nunca tinham jogado a centrais. Não, tinha o Edu Silva que jogou a meio defensivo, e o Lamas também tinha 3 ou 4 jogadores que não puderam jogar, portanto, isso aconteceu. Mas, sem mais delongas, vamos também, porque vamos para muito rapidamente, porque vamos para a última jornada da fase de apuramento para a Liga 3. Nesta jornada 5, a Série Norte, Lessa perdeu em casa com o Paredes por 2-5 e está invalidado neste momento de ir à próxima fase. Marco empatou em casa com o Vitória B e ainda tem aqui uma última hipótese. Na próxima jornada teremos Paredes Marco e o Vitória B Lessa. Será então no próximo dia 1 de junho, será no próximo domingo às 11 da manhã aos jogos. Vitória B já garantiu o primeiro lugar, a equipa que sobe à Liga 3 e que vai disputar pela Série Norte no Jamor, finalíssima deste Campeonato de Portugal. Paredes ou Marco, uma destas equipas, irá então acompanhar a Vitória B na Liga 3 na próxima época. Gabriel, o que é que tens a dizer deste fim de semana esportivo da Liga do Campeonato de Portugal e quem é que te parece mais bem posicionado, Paredes ou Marco, para avançar? Neste momento, qualquer uma das equipas depende apenas de si próprio. Sim. O Marco tem que vencer o Paredes para conseguir chegar ao segundo lugar. Eu vi o jogo do... Exatamente, porque ficou 0-0 a primeira... Vi o jogo do Lessa em casa contra o Paredes e foi um jogo em que claramente o Paredes foi superior. O Lessa teve a ganhar por 2 vezes, mas sem fazer muito para o efeito. Teve a ganhar 1-0, depois houve 1-1, logo de seguida do Paredes, depois o Lessa entra na segunda parte logo com uma situação que faz o 2-1, mas o Paredes esteve sempre melhor. Depois há ali uma situação em 20 minutos em que faz 3 golos e claramente a equipa do Lessa estava um pouco perdida. Isto vem um pouco também daquilo que nós falamos, que é, neste caso é um clube que tem uma estrutura boa, que profissionalizou-se, que tem um orçamento bom, que tem bons jogadores, que fez um bom recrutamento, mas depois também é preciso nestas fases decisivas que todos os envolvidos tenham uma mentalidade vencedora e uma mentalidade de preocupar-se com o jogo a jogo. Porque a mim custa-me, por exemplo, acho estranho, quando eu vejo coisas, acho que isso acontece até mesmo no topo, numa equipa de Primeira Liga, dirigentes ou treinadores irem para as redes sociais. Mas numa equipa, numa estrutura deste género, acho mesmo muito estranho e acho que quanto mais, são reflexões que vou fazendo ao longo da minha prática de futebol, quanto mais preocupados estivermos connosco primeiro, mais internamente, mais as coisas funcionam. E acho que houve aqui muita euforia, acho que houve aqui um pouco de vaidade e o futebol joga-se depois dentro daquele retângulo e os adversários também têm mais valias. Isto não à parte. Em relação à equipa do Marco, acho que tem uma boa oportunidade, porque quando estava toda a gente já a deitá-los por não conseguir, eles conseguem ter aqui 2 resultados que os recolocam na luta e agora o Paredes vai sentir um bocodinho também o jogo, apesar de ser em sua casa. Claro que o Paredes está melhor posicionado para ser o segundo Manteve classificado. sempre a fezada no Marco Mas o Marco poderá surpreender. Já sabia que ias dizer isso. Poderá surpreender. Diniz, passo de fezada para fezada. Claramente, não. Eu, de facto, eu considero plenamente que o Paredes tem tudo para... Porque joga em casa, é o tudo ou nada, é o último jogo, mas pronto, isto veio de certa forma dar alguma razão, mesmo sem a ter, àquilo que eu ia dizendo, que eu sempre achei que de facto o Marco, é uma pena, porque eu sempre achei que aquela equipa tinha um potencial pela experiência, não é em termos de plantel, pela experiência sempre tive, e agora...
claramente, trata-se no último jogo, o Paredes tem uma excelente equipa, há que dizê-lo, joguem no seu reduto e com toda a certeza é o favorito, mas pode ser que o Marco, com a experiência que os jogadores lá têm, que são alguns jogadores com alguma experiência e com alguma idade nestas andanças, pode ser que faça peso, mas reconheço que é difícil. Jorge? Olha, há 3 coisas que são certas. Uma é que vamos todos morrer, outra é que o Diniz vai falar da saída de bola e a terceira é que o Diniz vai falar de Marco. Dito isto, Falou-se de Marco. dito isto, Imagina-se o Marco só de divisão. eu não venho desse programa, ok? Já para a semana que vamos saber. Está sujeito. O que é certo é que vou acertando. Fora de tangas. Se disseres sempre que é cara, quando é cara e coroa, uma vez has de acertar. Isso é certo como a morte. É que não é uma vez, é sempre. Ó Diniz, eu também te vou dizer assim. Eu só quero 5 números e 2 estrelas, mais Olha, nada. eu vou dizer uma coisa, eu então também acertei nos pontos do Sabes que eram necessários para a manutenção, sabes porquê? 32 pontos chegavam. Mas facto é este. Facto é este. 32 pontos mas chegavam. a realidade é que Diniz, é o problema que não nós faças mais temos. contas. Então eu vou-te dizer, ainda bem que falas nisso, porque se tivéssemos Campeonato de Portugal. Claro, se não tivesse tido este problema ainda por resolver, provavelmente os 33 e os 34 faziam tremer. Os 32 é que se safava, 32 não. 32 chafava-se na mesma, e porque ficava na melhor das hipóteses duas Quando equipas ele com tem 32. 32 com os 3 pontos do Bostelo. Exato. Desceu a divisão. Pronto. 32. E eu por acaso acho que tinha vantagem sobre o Banca, já não me recordo dessa. Mas já vou confirmar. Mas Banca tinha ganhado Certeza essa absoluta era. que havia uma equipa com 32 pontos que se mantinha. Portanto, 32 pontos bastava. Exatamente. Jorge. A matemática é fácil. De qualquer das formas, dizer o seguinte: no que toca a esta jornada final, é óbvio que me parece inegável que quem tem mais responsabilidade, lá está, é a equipa de Paredes. Eu não volto a falar novamente em favoritismo ou não, porque a época destas duas equipas vai se resumir a um último jogo. Sendo que há aqui uma questão que me parece importante: é que o Paredes joga com 2 resultados. Joga com o empate e com a vitória. Só a derrota que o afasta é que o afasta. Portanto, se há mais responsabilidade por parte do Paredes, há também aqui uma maior probabilidade em termos de resultado pender para a equipa de Paredes, ou demais jogando em casa. Terá que ser uma equipa de Marca a superar-se, parece-me claro, perante uma equipa do Paredes que eu esperava, muito honestamente, tivesse tido mais facilidade nesta segunda fase, muito honestamente. E também me faz pensar como é que um projeto como o do Lessa, que era de tal forma estruturado e afins e não sei quantos, resulta nisto que nós vimos na segunda fase. Carlos Silva? De facto é um gigante com pés de barro. Eu acho que eu vou falar por mérito. Acho que quem merece subir nesta divisão aqui são os 2 primeiros da Série A. Pela regularidade deles em termos de resultados. Sim, sem dúvida. O Marco ganhou um jogo em casa ao Lessa 3-2, empatou 3 jogos, tem 2 empates e uma vitória. E havia de ter ganho 2 joguitos, pelo menos. Se ganhasse 2 jogos, se calhar hoje já estava no... Agora, vai ter este jogo aqui. Eu se jogasse no Paredes ou fosse Paredes, era impensável que eu deixasse fugir esta oportunidade. Claramente. Embora reconheça que as camisolas não ganham nada, vão ter muito peso. A massa associativa de Paredes é forte, a do Marco também é. São equipas perto uma da outra. Vai ser um despique terrível e é uma hipótese muito grande de eu me deslocar daqui até Paredes para ver este jogo. É só isso que tenho. João, para terminarmos. Pronto, eu acho que já foi tudo dito pelos meus colegas. Agora, na minha opinião, o Lessa acaba por falhar a subida à Liga 3, mas eu penso que esta estrutura está preparada para, na próxima época, lutar novamente por esta subida. E nós podemos ver o caso do Arouca. O Arouca chegou à Primeira Liga e precisou de estar 3 anos em cada divisão. Ou seja, o Lessa está preparado para chegar onde quer chegar e de uma forma sustentada e de uma forma bastante estratégica. Agora, para mim, a surpresa é o Vitória B. Aliás, aqui há uns programas atrás falei que a falta de experiência desta equipa do Vitória B poderia trazê-los dissabores.
para mim é uma experiência. Agora, entre Paredes e Marco, eu acredito que o Marco possa fazer uma gracinha. O Marco tem lá 3, 4 jogadores bastante experientes, o caso do Rosado, do Laércio, do Joel, do Zé Diogo, tem 4, 5 jogadores bastante experientes que estão habituados a este tipo de jogos. Como o Sr. Carlos disse, vai ser um jogo pesado, vai ser um jogo intenso. Estamos então a terminar, apenas lembrar que a Sul temos Luciano de Évora já qualificado, Amora, Elvas e Fátima têm ainda a hipótese de se qualificar para a Liga 3, vai ser motivo de análise na próxima semana do nosso programa. Apenas, Gabriel, aqui um pequeno pormenor, quem é que tu achas que a Sul poderá estar mais lançado? É um bocadinho a mesma coisa que aconteceu a Norte. O Amora teve 2 oportunidades já de carimbar a passagem, claudicou nas 2, acabou por claudicar novamente agora em casa, já com o apurado, e a única equipa que tem sempre tudo por vitórias, Lusitana de Évora. O Elvas ganhou o jogo mesmo no último lance, aos 90+8 ao Fátima, e relançou-se também nessa corrida. Estão 2 equipas com 5 pontos, o próprio Fátima também ainda pode ir lá, desde que ganhe o seu jogo, depois tem que esperar pelo resultado do outro jogo. Está tudo em aberto, o Amora melhor posicionado, o Elvas também já está, tem uma boas hipóteses, e o Fátima, acho que até com a conjugação das coisas que estão, pode acreditar também. Só que um parênteses que eu gostava de fazer muito rapidamente em relação àquilo que falámos do Lessa. Acho que também é importante a questão da direção desportiva quando chega em todo o planeamento da época, mas sobretudo quando chega às fases decisivas. Falámos do Marco. O Marco tem diretor desportivo, estava no FAF. Como é normal, tem muitos jogadores que transitaram do FAF para o Marco. Quando se conhece uma realidade do Campeonato de Portugal, sabe-se que é preciso nestes momentos ter 5, 6 jogadores que estão habituados a estes momentos. Que é o caso que a equipa do Lessa, por exemplo, não tem. Tem bons jogadores provenientes de diferentes contextos, até muito mais acima, mas não tem jogadores deste nível de campeonato para subir para a Liga 3. O Amora, por exemplo, tem. O Amora tem uma equipa de jogadores de Liga 3, mas também de Campeonato de Portugal. Jogadores que vieram do Santarém, do Campeonato de Portugal, que subiram, isso depois faz a diferença. É verdade. Gabi, desculpa interromper-te. Desculpa, agora não, desculpa só dizer isto. O Luciano de Évora, enganei, que é a equipa que tem tudo vitórias na Zona Sul. Sim. E estás a falar nisso, e isto é muito importante. É a segunda época seguida que o Lessa, numa fase decisiva, deita tudo a perder. E o Lessa só sobe para o Campeonato de Portugal porque foi convidado pela Federação a subir, por desistência do Canelas na altura. Por isso, há aqui uma coincidência. O Lessa chega a fases finais e na fase final acaba por fazer uma primeira fase bastante boa, e na fase final acaba por claudicar aqui. É então o que irá acontecer este fim de semana, que irá decidir quem é que são as equipas que seguem para a Liga 3, onde sabemos já de antemão que temos o São João de Ver e a São Joanense, equipas representantes do Distrito de Aveiro. E Oliveirense, exatamente, obrigado Jorge. Equipas representantes do Distrito de Aveiro na próxima época. Vamos às notas finais, começamos por ti, Diniz, hoje. A minha nota final vai para o Feirense e o seu ecletismo também, e também, claro, está a referir-me ao handball por mais um feito deste clube que cá no nosso concelho de facto tem mostrado um ecletismo acima da média, e penso que é um exemplo a seguir pelos outros clubes, e está de parabéns o Feirense. Carlos Silva? O meu objetivo aqui é o campeonato de Sarseg e os outros campeonatos a seguir. Eu quero dar os parabéns a todas as equipas que participaram neste campeonato, pela qualidade que apresentaram, pela forma como souberam contratar jogadores, porque estão a trazer para este campeonato jogadores de grande qualidade, e quero dar os parabéns aos dirigentes, aos treinadores, aos árbitros, à Associação de Futebol de Aveiro, a toda a gente que esteve envolvida neste campeonato, porque este campeonato foi um campeonato que eu achei interessante. João? Pronto, logicamente quero deixar aqui um desafio para os nossos adeptos. Eu não preciso de os convidar, que eu tenho a certeza que eles vão estar presentes nesta meia final, mas pronto, era deixar esse convite e espero que eles apareçam em força para nos apoiar. Depois queria falar aqui de uma situação que eu ontem tive a oportunidade de ver o jogo entre o Benfica e o Sporting, e pronto, queria falar do Di Maria. O Di Maria é um jogador que dispensa apresentações, ganhou quase tudo que tinha para ganhar, mas acho que a postura dele é reprovável. É reprovável, e seja na Primeira Liga ou seja na Terceira Distrital, estas posturas no futebol deviam ser extintas, e ele acaba por faltar ao respeito ao clube, à equipa, aos colegas, e falta ao respeito também a ele próprio. Tanto é que ele entra no jogo, ele nem consegue ajudar a equipa, e queria reprovar a postura dele. Gabriel? Eu não tinha notas preparadas, por isso vou pegar aqui no que o João disse em relação, neste caso, à postura que o treinador depois teve
na flash pós-jogo, que acho que é preciso ter uma preparação grande para conseguir encarar aquela pergunta e responder da forma como ele respondeu. E acho que é muito inteligente, independentemente de ter sido um treinador que acabou de perder e que agora é criticado por toda a gente. Acho que a forma como ele responde não alimenta mais conversas acerca do tópico, porque ele podia muito bem dizer que foi uma ação reprovável, que entrou aziado, que não fez nada, que só perdia bolas, mas não, ele disse que foi um estudante profissional até o dia de hoje, estava tanto chateado como eu de ter perdido o jogo. Acho que isso é a inteligência do treinador, não pode dizer sempre aquilo que quer. Jorge, para terminar. Ora, eu divido a minha em dois, a minha nota final em dois. Uma, como é óbvio, para o handball do Feirense, e permitam particularizar em duas pessoas, no Manuel Gregório, que é o coordenador e treinador do projeto do handball do Feirense já há muitos anos, e no Sr. Armando Castro, que é o responsável de anos do handball do Feirense, pelo que conseguiram, andando literalmente com a casa às costas, como tem andado nos últimos anos, com condições que não são nem pouco mais ou menos comparáveis com outras equipas que encontraram, por exemplo, nesta fase. E quando eu falo em condições, não são só financeiras, ok? São, nomeadamente, o ter que andar um bocadinho com a casa às costas, também perceber, por exemplo, ainda ontem o Futebol Clube Porto sagra-se campeão nacional de sub-20 em handball masculino, e estavam lá 4 jogadores de Feirense de formação. Um deles até saiu o ano passado, jogou pelos Géneros de Feirense e agora foi jogar para o sub-20 do Futebol Clube Porto. Também nesse aspecto se percebe que a qualidade do trabalho que foi desenvolvido quer pelo Sr. Armando Castro, quer pelo Manuel Gregório, por isso os meus parabéns em relação a isso. A outra nota final, eu ia pegar-lhe de outra forma, mas vi aqui há uns instantes um comentário de um amigo meu nas redes sociais, e não sendo tão agressivo quanto ele foi, diria o seguinte: eu fico particularmente embevecido por perceber que a partir de ontem as pessoas perceberam algumas coisas. Para mim já eram verdades mais ou menos insufismáveis. É que o Luís Coutinho é um fraco árbitro, é que Tiago Martins é um mau VAR, é perceber que o jogador do Sporting Clube Portugal, Mateus Reis, tem um caráter que me deixa muitas dúvidas enquanto profissional de futebol, porque o que ele fez enquanto profissional de futebol para mim é inacreditável. Por outro, perceber que a comunicação social às vezes é espetacular e tão depressa põe as pessoas no píncaro, como a seguir lhes fazem a folha, ou lhes tentam fazer a folha, como estão a fazer ao Rui Costa. Terminamos então assim o nosso Sintonia de Ataque, a primeira parte. Vamos fazer uma curtíssima pausa e já regressamos para a segunda parte do Sintonia de Ataque. Vamos fazer balanços da Liga 3 e da segunda Liga. Até já.